Meus irmãos, nós vamos abrir no texto de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13 a 26. E do que nós vamos tratar essa noite, irmãos? Eu quero falar nessa noite sobre a importância, meus irmãos, de estarmos na vigilância, para que não aconteça o que aconteceu com Israel nesse momento em que Jesus citava esse texto. Ou seja, o povo de Israel, escolhido de Deus, o povo que vivenciava a religião de Javé, esse povo que tinha o orgulho de se dizer descendência de Abraão, né? Israelita, e estavam ali, mas ao mesmo tempo eles receberam a desaprovação de Deus e deixaram de receber as bênçãos que para eles eram prometidas, as bênçãos que eram destinadas para eles. Antes, em alguns momentos, pessoas de fora foram abençoadas, estrangeiros, os chamados gentios, os pagãos, eles receberam bênção que Israel não recebeu. E nós, como Israel de Deus, povo de Deus, não podemos simplesmente nos acomodar pelo fato de que aceitamos a Jesus e que somos assim, fomos recebidos como filhos de Deus, e pensar que não precisamos do exercício da fé ou exercer uma fé volúvel. Meus irmãos, não, nós precisamos de uma firmeza de fé para não perdermos as bênçãos que estão contidas na promessa, porque elas já são nossas. Há tempo para que elas cheguem até nós, há tempo para nos apropriarmos dela, é verdade, mas nós não podemos perder essa oportunidade por negligência. E nesse texto que nós vamos ler a partir do versículo 13, esse texto nos diz o seguinte: tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Versículo 14: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Jesus, amém? Graças a Deus. Bem, meus irmãos,
Quando a gente lê o versículo 13, nós estamos vendo Jesus saindo da tentação, aquele período de 40 dias no deserto depois do batismo, onde ele por 3 vezes foi terrivelmente tentado no último dia. Mas o texto nos diz que o diabo, tendo acabado de investir com todas as tentações, ele se ausentou, saiu da presença do Senhor, e ficou aguardando o momento oportuno para novamente atacá-lo. E meus irmãos, esse texto logo em seguida vem dizendo que então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e sua fama se espalhou, a sua fama corria por todos os cantos. Olha que é muito importante a gente guardar de que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou a Galileia, voltou a Nazaré da Galileia, sua terra natal, no sentido de que ele foi criado ali. E a gente volta aqui um pouquinho atrás para lembrar que Jesus, no batismo, João Batista viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e pousar sobre Jesus. E daí Jesus sai para o deserto, para passar pelas provações, das tentações, e depois de vencer Satanás com as suas tentações, diz que Jesus voltou, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. A Galileia é como se fosse uma região, o extremo sul da Bahia, que abrange de Gandu e vai até Camaquã. Todas essas cidades pertencem ao sul da Bahia. Então, Galileia era uma região onde tinha muitas cidades, das quais lá estava Nazaré, cidade em que Jesus cresceu, que Jesus foi criado, meus irmãos. E a sua fama, os seus feitos, a partir dali, começou a ficar conhecido, e todos ficavam admirados das coisas, dos milagres, das curas, das libertações que Jesus operava. Então, cresceu o nome de Jesus na região. Mas, passando de cidade em cidade, Jesus chegou até a Galileia, a sua cidade natal, a Nazaré, sua cidade natal, melhor dizendo. Está no versículo 16. E era um dia de sábado, e Jesus entrou na sinagoga, e era costume na sinagoga alguém ser escolhido para ler um texto da palavra de Deus. E naquele dia foi Jesus escolhido para ler um texto da palavra de Deus, e quando lhe entregaram o pergaminho, ele desenrolou e estava no texto, exatamente nesse texto de Isaías, do versículo 18 ao 19, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, dizia Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no verso 20 ele enrolou o rolo e devolveu ao ministro da sinagoga. E aí ele se posicionou e disse, ficou de pé e disse, aliás, de pé já estava, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Por quê? As escrituras falavam dele, e ele estava dizendo: eis aqui aquele de quem esta escritura fala, aquele de quem o profeta Isaías falou. Ele afirmou:
o Senhor quem? O Pai, Deus Pai, me ungiu para fazer essas grandes obras, me ungiu para realizar essas obras extraordinárias. Então Jesus estava ali presente, já havia as coisas, os milagres que ele operava na região, por isso a sua fama crescia, e agora ele diz: está aqui aquele que foi prometido a vocês. Bem, meus irmãos, e todos se maravilharam. Mas, meus irmãos, do versículo 16, quando Jesus se levanta e fala todas essas coisas, muita gente louvava Jesus, muita gente exaltava Jesus, né? E versículo 22 diz que havia muitos testemunhos, muitos davam testemunho das maravilhas que Jesus realizava, das palavras que Jesus falava, das suas pregações, meus irmãos. Então havia uma admiração muito grande por Jesus, e essa admiração, meus irmãos, dentre eles, no versículo 23, aliás, versículo 22, né? Todos eles davam testemunho, se maravilhavam das palavras e de graça que saíam da boca de Jesus. Mas aí surgiu uma interrogação no final do versículo: mas não é esse o filho de José? Não é este que nós vimos pequenino, brincando entre os pequeninos? Nós o vimos crescer aqui diante de nós. Como é que ele agora anda fazendo essas maravilhas? É como se dissesse: será que ele não aprendeu a fazer mágica? Será que não é um truque? Ao mesmo tempo que se maravilhavam e acreditavam, do outro lado também havia dúvidas. Meus irmãos, chamo a atenção aqui para esse misto de uma ligeira fé, uma aparente fé, a fé emocional e a dúvida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que crê, ao mesmo tempo tem dúvidas. Ao mesmo tempo que eu creio no que ele está falando, vem a dúvida se ele é o que diz. Por quê? Porque nós vimos ele pequenininho, nós vimos crescer, ele não é ninguém especial. Quando alguém dizia: mas não é ele que todo dia nós vemos? Não é ele que anda no nosso meio, uma pessoa comum como nós? Só que Jesus não era comum, não. Embora ele andasse no meio de todo mundo, fosse igual a todo mundo, mas neste ponto, Jesus era especial. Ele foi chamado para uma missão. Ele tinha uma missão especial, meus irmãos. Então, aquelas pessoas que ao mesmo tempo, pelas emoções, e é um risco muito grande, esse negócio de fé pelas emoções, que aquela fé que na hora que faz o apelo, vem e tudo, mas depois parece que tudo o vento leva, é um perigo. E esse misto de dúvida é que Jesus está combatendo essa incredulidade, essa desconfiança nele só porque ele vivia entre eles. Então nós precisamos, meus irmãos, combater essa questão da dúvida, seja por que razão for. Porque quando essas coisas se misturam, a fé fica oscilante. E fé oscilante não presta. E vou dizer, abra aí, aliás, põe aí Hebreus 11, versículo 1, para a gente ver o que acontece. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Portanto, ele está dizendo, esta fé que agrada a Deus, ela não oscila, ela não sobe nem desce, não há dúvida, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. No versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
É uma fé sem oscilação. É uma fé onde não há dúvida, meus irmãos. Porque esse tipo de fé oscilante, ela bloqueia qualquer possibilidade desta fé operar o milagre na nossa vida. O problema não é o poder de Deus. Não há problema no poder de Deus. O problema está quando surge na fé da pessoa. Então, essa fé oscilante, ela leva para o precipício, que foi o que aconteceu com Pedro quando andava sobre as águas. Por um momento ele teve uma fé, sabe, e caminhou sobre as águas. Num dado momento ele oscilou na fé e começou a descer. Essa fé não agrada a Deus. Mais uma vez, para reforçar isso, Tiago 1, versículos 5 e 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos, este nada receberá do Senhor. Portanto, o Senhor está trabalhando nesse texto de Lucas, essa questão da fé oscilante. Então, meus irmãos, qual era o problema ali? O problema é que eu conheço Jesus. O problema é que eu sei que Jesus é igual a um de nós. O problema é que eu vi Jesus pequenino, brincando aqui entre os pequeninos. Eu fico a pensar, meus irmãos, em nosso amado e saudável Flávio, a própria Carmen, que me viu pequeno, brincando ali em Rio do Braço, não é? Para lá e para cá, com a idade, eu acho que tinha 5 anos, daí para lá um pouquinho, brincando por ali, me viram ali e agora vieram ser ovelhas do pastor Carlos. Eu vi pequenininho, como é que eu vou crer que esse cara é pastor? Como é que ele pode ser pastor? Eu vi ele correndo nas ruas de Rio do Braço, eu vi jogando gude, eu vi passando para a escola com a pastinha na mão. Então como é que eu vou crer? Como é que eu vou, sabe, as pessoas de Deus é especial. Mas eu estou falando do que as pessoas pensam, que há uma coisa assim, sabe? Às vezes a gente pensa que quando Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés estava num alto grau de espiritualidade. Você vai ver que Moisés estava lá embaixo. Moisés era um foragido do Egito. Moisés não acreditava nele em nada, nem que Deus o pudesse usar. Foi preciso que Deus antes fizesse um tratamento na alma de Moisés. Então, meus irmãos, a gente não pode confundir as coisas. O que a gente precisa é sentir se é de Deus, e não pelas emoções. Nós precisamos o testemunho do nosso espírito, que o Espírito de Deus testemunhe com o nosso espírito, não só pelo que a gente vê fazer, porque o que a gente vê pode nos enganar, mas aquilo que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito, isto é, não tenha dúvida. Então, o que havia ali em relação a Jesus era uma questão de fé, uma questão de crédito, e a situação de Jesus era tão grande que até mesmo dentro da sua família, alguns desacreditavam de Jesus. Maria não, Maria sabia quem era Jesus, porque
quando o anjo prometeu que ela ia engravidar, o anjo revelou qual seria a origem, como se daria, tudo, e diz o texto de Lucas 1,56, se não estou enganado, que ela guardava todas aquelas palavras no seu coração. Mas um dos seus irmãos, não sei se é nas bodas de Caná, alguma coisa assim, que quando eles subiram, Jesus ficou com os discípulos, e eles disseram: vem conosco, já que você é bonzão, dizem por aí que faz e acontece, se é assim, vamos para lá, para tu fazer lá, para todo mundo ver. Num dado momento, Jesus, se não me engano, ele estava com os doutores da lei, e debatendo, e a sua família procurando, e quando encontraram, e aliás, foram avisar a sua família que Jesus estava debatendo, estava pregando e aquela coisa toda, e não podia pregar, e a sua família correu e disse: ele só pode estar louco, ele só pode estar louco. Os seus irmãos diziam isso. Então houve um momento que nem a sua família acreditava nele, e é por isso que Jesus começa a falar dessa incredulidade, por conta daquilo que a gente vê, por conta das aparências, por conta das nossas imaginações. E é aí que Jesus entra no versículo 23 para dizer que aqueles que questionavam que ele é filho do carpinteiro, ele não tem nenhuma tradição familiar, ele não pode ser o Messias, porque ele não veio de nenhuma família de berço. O rei de Israel vem de uma família de berço, não é possível, ele é arrimo de família, o pai morreu, ele ficou cuidando da família, trabalhando para dar comida aos irmãos e à mãe, não tem nenhuma condição. E aí Jesus, eles estão ali emocionalmente, sabe, aplaudindo, maravilhados, momentaneamente, ali, e Jesus, que não se enganava, ele disse: olha, sabe o que vai acontecer? Sem dúvida, me direis, ou seja, logo logo vocês vão me dizer: médico, se tu és médico, a palavra seria essa, cura-te mesmo, faze também aqui na terra, na tua terra, tudo quanto ouvimos dizer que tu fizeste em Cafarnaum. Ou seja, lançando uma palavra de dúvida e ao mesmo tempo um desafio a Jesus, porque eles não acreditavam. E Jesus, ele já avisa: vão dizer esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, né? E Jesus diz, concluindo, disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus se apresenta como profeta, e era profeta, e ele diz: mas nenhum profeta é bem recebido, nenhum profeta é acreditado na sua pátria, nenhum profeta recebe o crédito no seio dos seus familiares. Meus irmãos, é sério, porque a gente sabe perfeitamente que um dos campos mais difíceis para você evangelizar está dentro da sua casa. E não é porque você não dá bom testemunho, não, é porque todo dia você está ali, todo dia você assenta na mesa para comer carne, feijão, farinha, arroz, macarrão, salada, tem as brincadeiras, você dorme, de vez em quando tem uma dor de barriga, tem uma dor de cabeça, que nada, eu não sei, você não crer, até porque você brinca também. Quem é que vai viver? Se é para ser crente, ser triste, fechado, travado dentro de casa? Não, mas às vezes essas coisas as pessoas encaram de uma forma diferente, não é? E Jesus teve essas mesmas dificuldades que nós tivemos, dentro do seio da sua família, e isso serve para revelar a dureza do coração das pessoas, a dificuldade de entender, de receber, de aceitar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não dependem da aparência das pessoas. Deus, quando quer usar, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, mas é como a palavra, o pastor Emanuel falou,
que João Batista não parecia ser de Deus, porque os profetas faziam milagres, faziam sinais e prodígios, entregavam revelações, coisas que ninguém sabia ainda da parte de Deus, e Deus usava os profetas para revelar. Mas João Batista não, ele não trouxe nenhuma revelação, não fez nenhum milagre, apenas ele veio cumprir o que já havia revelado, anunciar a chegada do Senhor Jesus. Há coisas que parecem de Deus, mas não são. E há coisas que não parecem de Deus e são de Deus. Isso não é uma regra, mas eu quero dizer que há momentos que isso acontece e que nós precisamos da orientação do Senhor, o nosso Deus. Então, o Senhor volta e traz uma outra palavra aqui, a respeito do não crer nele, né? O médico cura a ti mesmo, a respeito do que ele afirma de que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E em verdade, versículo 25, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Meus irmãos, o que Jesus quer dizer? O Senhor continua falando dessa questão de não crer no profeta da casa, de não confiar, de não acreditar, de não ver muita coisa no profeta da casa. E Elias enfrentou grandes problemas. Elias enfrentou tantos problemas, não foi simplesmente com a liderança, com Acabe e Jezabel, mas eles eram os representantes da nação e a nação o acompanhava na sua orientação. E Elias teve que fugir e se esconder por esses 3 anos e meio de Acabe e Jezabel. Ele foi rejeitado porque ele profetizou que não iria chover por 3 anos e meio, porque a nação estava em perdição, a idolatria imperava e demais tipos de pecado. E por essa questão o Senhor diz assim: olha só, havia fome, havia muitas viúvas em Israel, as viúvas precisavam do amparo da nação. Mas Deus não enviou a nenhuma viúva de Israel o profeta Elias para levar socorro. Deus enviou Elias a uma mulher pagã que vivia nas cidades que não pertenciam a Israel, mas próximo a Israel, que ouvia falar muito dos profetas e possivelmente de Elias. E Deus enviou o profeta Elias num momento crucial na vida dessa viúva, porque quando ele chegou, aquela mulher estava ali catando gravetos para fazer um fogo, para assar a última porção de farinha com a única porção de azeite, para fazer um pão para ela comer, juntamente com o filho, e esperar a morte,
pois não tinha mais o que comer. Seria uma morte penosa. Mas Deus enviou o profeta, e no verso 9, Deus disse: vai para lá, Elias, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Ora, ordenei a uma viúva que te sustente. Mas essa viúva, quando encontrou-se com Elias, ela estava com a última porção de alimento, ia comer e esperar a morte. Mas o que é que tem de interessante nisso aí, irmãos? Porque Deus conhece os corações. Pensa comigo. Uma mulher só tem uma porção de farinha e azeite que dá para fazer um pão para ela e o filho comer, e agora vai esperar a morte porque não tem farinha, não tem azeite, não está chovendo, e chega um homem e se diz: eu sou Elias, eu sou o homem de Deus, eu sou o profeta de Deus, e você vai repartir, vai compartilhar comigo o pão, o único restante do alimento que você tem, você vai dividir comigo. Mas o que Deus queria nisso aí, porque Deus conhece os corações, é que aquela mulher honrasse o profeta que estava sendo desonrado na sua terra, que estava sendo perseguido, que estava fugitivo da sua terra, pelos seus próprios compatriotas. Agora Deus pega uma mulher pagã, que não tinha nenhum relacionamento com Deus, que não tinha nenhuma experiência vivencial com a realidade de Javé. E agora, quando Deus disse assim: eu já ordenei aquela mulher, Deus não tinha falado com ela. Ele está dizendo: tem uma mulher lá que eu vou usar para te sustentar. Ela não sabia. Mas qual a importância disso aqui? A importância porque Deus falou com Elias. Mas a importância para nós aqui é que aquela mulher, mesmo pagã, ela acreditou na palavra do profeta, e a palavra do profeta era a palavra de Deus. Mas a palavra do profeta, quando anunciou a seca em Israel, era uma palavra que tinha um respaldo de Deus, mas o povo e o rei não aceitaram e perseguiram e não mataram, porque Deus escondeu Elias. Princípio aqui para nós, meus irmãos, para não cairmos na incredulidade, para não perdermos a bênção que está na promessa, é confiar na palavra de Deus. A despeito, não dependia de circunstância. Não tem mais, não dá para eu lidar, porque só tenho isso. Não dependia de circunstância. Ela creu na palavra do profeta, né? Não é simplesmente a palavra do profeta, porque a palavra do profeta ali era a palavra de Deus. Ela também cria que Deus tinha capacidade, meus irmãos, de suprir as suas necessidades. Ela acreditava que se o profeta estava dizendo aquilo, Deus iria honrar a palavra do profeta. Isso revela fé, isso revela obediência. Meus irmãos, nós temos um grande problema, não é só incredulidade, é o problema da obediência à palavra de Deus. Nós vemos muito hoje no cristianismo, a palavra de Deus diz isso, a pessoa lê, sabe o que a palavra diz, mas não obedece, faz o que lhe apraz, faz o que acha melhor, faz o que bem quer, vive, e aí é um pecado duplo. O primeiro, de desobediência à palavra de Deus. Essa pessoa mostra que não tem nenhum temor a Deus. A segunda coisa, está revelando que não crê, está tratando a palavra de Deus com descaso. Já tem muitos crentes tratando a palavra de Deus como uma coisa ultrapassada.
Mas a palavra de Deus, ela está atualizada para todos os tempos. É um ato simples, como nós vimos na semana passada a respeito da oração, a respeito também da fé. É algo simples, mas tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Mais adiante, no versículo 27, usando a mesma linha de raciocínio, o Senhor Jesus traz outra lição. Eis muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Naamã era um ímpio. O que ocorre aqui? Duas coisas interessantes vão acontecer aqui. A primeira é que numa das incursões do exército sírio, que sempre fazia isso nas terras de Israel, e uma dessas vezes sob o comando de Naamã, que era general do exército sírio, eles levaram uma jovem judia cativa, e Naamã a tomou para servir na sua casa, servir no estilo escravidão na sua casa. Mas aquela jovem não foi levada por acaso, aquela jovem não estava ali por acaso. Foi por permissão de Deus e com o propósito de Deus que ela foi levada cativa para a terra estranha, para servir numa casa de pagãos estranhos como escrava. Ela podia se revoltar. Não é possível. Agora eu estou vivendo numa terra estranha, servindo a um povo estranho, numa condição de humilhação, uma situação humilhante. Ela podia renunciar à sua fé, como muita gente, quando passa pelo primeiro aperto, renuncia a fé em Jesus, se desvia e larga para lá. Ela poderia estar vivendo ali se maldizendo, reclamando, porque Deus está permitindo isso. Mas ela permaneceu firme na sua crença, na sua fé no seu Deus. Ela não titubeou. Independente da situação que ela está vendo, ela permaneceu firme. Meus irmãos, muitas vezes nós somos levados, ou acontece coisas, e tem um propósito de Deus. Na questão da rainha Esté, o seu tio mandou dizer: quem sabe se para esse tempo você não chegou aqui? Quem sabe se para aquele tempo, para aquele propósito, aquela jovem não chegou à casa de Naamã? E essa jovem trabalhando ali, descobriu que esse homem tão honrado, esse herói de guerra, respeitado na nação da Síria, tinha um problema sério, sofria de lepra. E a lepra era uma doença que ia fazendo a pessoa definhar e matava aos poucos. Era uma doença que naquela época não tinha cura. Era uma doença que causava isolamento social. Então, ele era um homem feliz. Naamã era um homem feliz. Tinha as honras por tudo que ele fez pela nação, mas era um homem com sério problema. E aí essa moça, veja que coração. Veja como a sua fé no Senhor em nenhum momento, por nenhuma razão, foi abalada. Ela disse, disse para a esposa de Naamã:
Olha, se o meu Senhor, olha que segurança e olha que fé. Se o meu Senhor fosse a minha terra e conhecesse o profeta Eliseu, e ele orasse por ele, ele ficaria bom. Ela não disse talvez, não, ela deu certeza. Quem daria crédito? Que patrão, na condição que ela vivia, daria crédito àquela menina, aquela jovem? Mas duas coisas foram fundamentais para isso: a fé que ela possuía. Irmãos, às vezes a gente fala para as pessoas de fé, mas não passa segurança. E não passa segurança porque falta essa fé. Mas a convicção desta moça, porque a cabeça dela estava por um fio se não acontecesse nada. Mas ela foi tão categórica, tão convicta na sua fé, que ela disse: se ele for lá e o profeta Eliseu orar por ele, ele fica bom. Ele fica bom. E aquela mulher, a esposa de Naamã, contou esse relato para Naamã. E Naamã não pensou duas vezes. Por quê? Aí vai o segundo ponto. Ele estava numa situação crítica, não tinha esperança de cura, e agora alguém lhe diz que se ele for lá, ele vai ser curado. E olha que ele, estava muito longe de Israel. Mas ele procura o rei, pede uma carta, arruma tudo, prepara a comitiva e se dirige à nação de Israel. Fala com o rei, porque a carta era dirigida ao rei de Israel. O rei de Israel se desespera, mas ele desce até a casa do profeta, cheio de esperança. De certa forma, uma fé pagã, mas acreditando que alguma coisa fosse acontecer. Apesar de que o seu orgulho, a sua falta de humildade, por se sentir ele um homem poderoso, quase o fez o tropeçar e não receber a sua bênção, por desobedecer a orientação do profeta. O profeta lhe diz: olha, manda dizer, nem vai. E essa é a razão dele se enfurecer. Vai e chega ali adiante no Rio Jordão, desce e mergulha sua mão 7 vezes na água. Mas ele ficou revoltado porque é um general do exército, um homem poderoso, e ele não veio nem aqui mostrar a cara, não veio nem me cumprimentar, não me deu satisfação. Eu não vou descer, não. Eu não vou, não. Porque enviou aquela jovem. Águas mais límpidas também do coração lá na Síria, de Naamã. O Rio Jordão, um rio de águas barrentas. Mas ele disse: não, vou aí não. Havia mas muitos leprosos, mas eles não foram curados. Inteligentes, muitas vezes, sábios, irmãos, a falta de homens esforço, hábeis, e a Bíblia na arte de diplomacia, que as coisas no reino são tomadas por esforço. Eles convenceram Naamã a fazer o que o profeta mandou. Diz o Senhor Jesus: descer aí e mergulhar 7 vezes. Que quem se esforça, vem aquele grupo, aqueles 4 companheiros que se esforçaram, subiram aleijado, mergulhou, e desceram por uma corda, Jesus o curou. Aqui ele sai de uma distância tremenda, meus irmãos, e vem para cá porque houve uma palavra sobre o profeta, ele creu. Ele diz: e ninguém, diz Jesus no versículo 27 lá de Lucas 4, que ninguém ficou curado. Havia muitos leprosos, mas só Naamã recebeu a cura. É evidente que Jesus fala de mais 10. Por quê? Por uma atitude de fé daquela jovem,
O Naamã, dentro do seu limite de paganismo, ele também creu, tanto é que veio pela necessidade, mas veio. Há muita gente que vem ao Evangelho pela necessidade de um socorro, de uma providência, mas vem. Então, nessa noite, irmãos, que a gente pense muito na nossa atitude de fé. E não é coisa, a fé é coisa simples, mas é simples naquilo que eu assento no coração, como confiança no meu Senhor Jesus, como confiança no meu Deus, independente do que acontece à minha volta e pareça que Deus não está no negócio. Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?